Domingo passado, o Nil estava dando a aula dele, né, em Gálatas. 5 meses ele está no capítulo 2. Aí eu falei, puxa vida, como que eu cheguei no capítulo 13 em 5 meses de Coríntios? Realmente, né? Bem, irmãos, então, de qualquer forma, né, nós já estamos no capítulo 13. Obviamente que houve assim mais um panorama, né? Um panorama, uma explanação bem abrangente. Algumas coisas específicas, algumas coisas não foram abordadas. Mas eu espero que tenha sido proveitoso, né? Já praticamente hoje é a penúltima aula desse livro e o mês que vem já seria aí os momentos finais de 1 Coríntios. Ô, irmã, eu pego, pode deixar. Mas tem que tomar água, né? É verdade. A garganta resseca aí. Obrigado, irmã. Já vou tomar um golinho aqui. Muito bem. Então, irmãos, eu acredito que haverão outros momentos, outras oportunidades para nós abordarmos assim com mais qualidade, profundidade, né? Alguns textos em específicos. E hoje eu pretendo abordar apenas 13 versos também, do capítulo 13, pensando que são textos mais conhecidos e normalmente uns textos ficam concorrendo com os outros, né? Fica competindo com os outros. Textos famosos da Bíblia que a gente gosta de citar ou estudar. Normalmente é Salmo 23, 1 Coríntios 13, né? Mateus 5, Romanos 8, entre outros, né? 2 Coríntios 5 também, Hebreus 11, bem lembrado, João 3, João 8, né? Normalmente são textos que nos lembram aí os assuntos, né? E 1 Coríntios 13, quem não sabe o assunto, que normalmente é estudado, é mencionado, é falado. A maioria já conhece, a maioria dos irmãos conhece. Mas às vezes nós falhamos ou nós erramos nos aspectos teológicos que envolvem o texto. Às vezes até acho que talvez não a interpretação, mas a aplicação equivocada, né, dos textos. Que também ela é resultado de uma interpretação equivocada também. Acho que para nós é sempre uma oportunidade de nós melhorarmos o entendimento, não de mudar nada, mas de melhorar o entendimento de acordo com outras referências e de acordo até com o próprio contexto da carta. Se você considerar 1 Coríntios como 1 Coríntios 13 como sendo o assunto do amor, se Paulo queria apenas falar sobre o amor, talvez ele iniciou uma nova abordagem fora de todas as instruções que ele já veio trazendo para os coríntios. Porque tudo que Paulo escreveu para os coríntios surgiu de uma necessidade da própria igreja. A igreja com problemas. Então Paulo ele se considera o pai espiritual daqueles irmãos. Ele diz isso, né? Que acho que lá no início, quando nós começamos, ele fala ainda que vocês tenham milhares de preceptores e eu ainda continuarei sendo o pai espiritual de vocês. Então ele se sente na obrigação, ele se sente, ele tem essa necessidade de instruir os irmãos, baseado em necessidades e também no próprio pedido deles.
Porque de acordo com o que a gente foi andando e lendo, nós percebemos que a igreja também escreveu para ele acerca de questões. E ele fala isso, olha, vocês me perguntaram sobre o que eu penso sobre ídolos, sobre sacrifício, sobre vestimenta, sobre o jeito que as pessoas devem se vestir no culto. E ele escreveu, ele deu a opinião dele. Vocês me perguntaram acerca do casamento, se o divorciado deveria casar, ficar solteiro, se o solteiro deveria continuar solteiro ou casar, e ele responde. E aí quando ele vai falar do amor, às vezes nós imaginamos o que nós pensamos sobre o amor, como um sentimento, né? Algo bonito de se manifestar. Mas o apóstolo Paulo, da maneira que eu entendo, ele não está pensando nisso, ele não quer falar sobre o amor no sentido do sentimento, mas ele quer usar o amor como resposta às demandas da igreja. Ele vai usar o amor como resposta, como solução para as questões dos irmãos. E aí a gente vai tentar identificar isso daí. Então, quando você vai num casamento, você vai numa cerimônia, você vai às vezes num culto e alguém prega sobre o amor e ele fala belamente sobre o amor, talvez a inferência que ele faz no texto, as afirmações que ele faz no texto, muitas vezes podem ficar um pouco fora do que realmente os ouvintes de Paulo entendiam quando eles leram a carta. Porque para os ouvintes de Paulo, quando ele escreveu esse texto, esse capítulo 13, eles não pensaram algo distinto do que eles viviam, do que eles experimentavam. Eles entenderam, ou eles deveriam entender, que aquilo fazia parte da solução do problema deles. Que aquelas palavras que ele escreveu era para ajudar a igreja de Coríntios a resolver as suas questões internas. Não pensando no amor como algo distinto. Conseguiram entender mais ou menos o que eu quis dizer? Que às vezes a gente usa, né, esse capítulo 13 no casamento, né? Não, vamos falar do amor aqui. Aí vai lá e faz todo aquele contexto para o casamento. E Paulo não se propôs a fazer isso de nenhuma forma. Ele não quis aplicar o amor a todas as situações relacionais da vida, do namoro, do noivado, do casamento, do relacionamento do amor entre pai e filho, do amor entre marido e esposa. Não, ele não se propôs a isso, mas sim a usar esse assunto do amor como resolução, como parte da resolução do problema dos irmãos lá em Coríntios, que era grande. O problema lá era grande. E também tem a ver com a questão da distribuição dos dons. Porque se você pegar, olha só como que começa a carta, né? O capítulo ele começa assim, a gente vai lá, no final do 12, olha só o que ele fala. No verso 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí olha só o que ele fala lá no capítulo 14, ele fala assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então assim, ele fala, segui o amor. E ele fala no final do 12, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Ele quer usar o amor, o assunto do amor, para as questões internas da igreja, de problemas e relacionadas aos dons. Entende? A aplicação para o amor de Paulo é nesse sentido. Não no contexto de eu amar o meu irmão. Eu sei que isso deve acontecer, eu tenho que amar o meu irmão, mas não é com esse objetivo. O fim de amor, mas sim para resolver a questão, para que os irmãos pudessem pensar melhor acerca de como seria o uso dos dons deles. Tem que ter o amor ali envolvido e a gente vai tentar entender como que ele explicou isso daí. Eu, pelo menos, quero tentar entender melhor e ajudar também os irmãos a pensarem acerca disso. Então, esse capítulo 13 ele é um capítulo famoso, não é? Ele é muito utilizado em pregações, normalmente quando são cerimoniais. É um capítulo de Paulo muito bem feito, né? Ele é impressionante também, no sentido dele trazer esse aspecto do amor para a resolução dos conflitos e para a manutenção, para o funcionamento dos dons. Quase ele não faz isso, mas ele se destacou aqui nesse texto, tá bom? Vamos lá. O amor, então,
ele deveria ser o meio para a busca desses dons espirituais. E aí nós temos aquela pergunta que eu até às vezes, quando vim das aulas aqui, eu acabei me esquecendo, mas o que Deus espera de sua igreja, então, acerca desse amor em busca dos dons espirituais? Né? Então, a gente fez algumas divisões aqui, para a gente poder trazer os pontos, né, os pontos aí relacionados ao texto, e também vamos tentar responder essas perguntas. O que Deus espera da sua igreja acerca desse dom, desse amor que deve servir como base para o funcionamento dos dons espirituais e para a resolução dos problemas na igreja, tá bom? Então vamos ler o texto? Vamos lá. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui? Que somente o amor, ele deve ser notado na busca dos dons. Eu sei que o irmão aqui tem o dom para a música, o irmão tem dom de misericórdia, mas antes eu tenho que ver o que nele? O amor. Eu tenho que ver o amor. Então, olha só, vamos lá então. A gente precisa pensar primeiro na estrutura da passagem e o recurso literário que Paulo está usando. O apóstolo Paulo ele está usando um recurso da gramática que é chamado de hipérbole. Ele está exagerando algo para pôr em relevo outra coisa. Consegue entender essas coisas? Ele exagera numa questão que ela pode existir ou não, ele exagera numa situação que pode existir ou não, para destacar outra coisa, para pôr em evidência outra coisa. Então, olha só como ele fala. Ele vai usar uma expressão assim, ó, ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, ainda que eu fale, ele não está dizendo que é algo que possa ser realizado com certeza, concretamente. Ele, além dele colocar uma suposição, ele também não afirma que aquilo pode acontecer. Consegue entender isso, essa expressão que ele usa? O ainda que eu fale não significa que é algo que seja possível de ser realizado ou feito. Aí você pode pensar assim comigo, mas ainda que eu fale a língua dos homens, ele pode falar qualquer língua se ele estudar, não pode? Mas existe um dom, que é o dom de línguas, que é a capacidade de eu falar qualquer língua. Certo? Então, é possível ele ter esse dom, mas ele não diz que ele tem esse dom. E ele também não está afirmando que alguém tem esse dom. Mas ele está destacando que isso é uma possibilidade, mas que não necessariamente ela possa ocorrer. E aí a nossa interpretação é equivocada de que, se o apóstolo, a gente pensa assim, mas ele disse, ainda que eu fale na língua dos homens, como se algo tivesse acontecendo. E a interpretação, ela fica errada. Por isso esse exagero hoje de muitas igrejas, né? Muitas igrejas com esse tipo de desenvolvimento de dom, erroneamente. Além deles entenderem que é possível qualquer pessoa falar em dom de línguas, a língua ainda não é entendível, é uma língua estranha. Então, a forma de interpretação é errada e a aplicação do dom também é equivocada. Entende? Então, quando ele coloca o ainda, nesse sentido, é para dizer que, ainda que eu fale, não significa que algo está acontecendo. Tá certo? Estão concordando comigo? Então tá jóia. Isso é bom. Vamos lá. Então, você nota essas expressões e ele fala isso no verso 1,
ainda que eu fale, ele fala isso no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele não está dizendo que ele tem, mas ele está dizendo, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se eu não tivesse o amor, né? Ainda não é o ponto, mas ele vai falar isso daí. O verso 3 também ele vai falar, né? E ainda que eu distribua todos os meus bens. Esse é o dom que aquele jovem rico não quis ter. Quando ele foi perguntar para Jesus, Jesus, eu já fiz tudo que a lei podia me dizer para ser salvo. O que falta eu fazer para ser salvo? Aí Jesus fala o que para ele? Vai, vende e distribui, não é? Esse é o máximo do dom da misericórdia, o dom lá né, de entregar as coisas, de doar os bens. Esse é aquele dom que aquele jovem não quis. E ele está dizendo, ainda que eu fizesse tudo isso, ele está exagerando em algo para pôr no alto o quê? Se eu não tiver o... Perceberam? Então ele jogou o mais alto que ele pôde sobre algo que provavelmente não acontece, para destacar quem? O amor. Certo? Então, muito bem. Então, vocês estão comigo. Então, ele está usando a força da expressão. Ele está usando um exagero que a língua permite. Tá bom? Ele está trazendo, ele está aumentando, ele está inflacionando, ele está expandindo algo que provavelmente pode não acontecer, pode não ter, para jogar em relevo outra coisa que é a questão do amor. Tá bom? Então, ele está fazendo isso. Hã? Fala do sino que ressoa, né? É o contexto que ficou bem marcado para eles. Sim. Diferente àquele templo da deusa lá, que eu esqueci. Da Diana, isso. Era um chamado, né? Para os adoradores lá pagãos, esse sino que ressoa. Sim. E aí você também vai, olha só, você fala, mas Paulo só fez isso aqui, será que está certo o que você está querendo dizer? É um texto muito singular, ele usa esse tipo de situação, mas ele usou outros textos também. Tem um em Romanos que eu não me recordei, mas eu lembro que ele falou isso no capítulo 4, verso 15, e nós já passamos por esse capítulo. Ele fala assim, ó, porque ainda que eu tivesse milhares de preceptores em Cristo, olha aí, ele já usou isso. Ainda que tivesseis milhares de preceptores, que são os conselheiros ou os antes de Paulo. A igreja de Corinto tinha milhares de preceptores, de conselheiros? Não tinha. Então ele usa isso como algo que pode não existir, como pode não acontecer, para afirmar o quê? Contudo, eu sou o pai de vocês, porque eu vos gerei em Cristo. O que ele está querendo pôr em relevo, em alto? Que eu sou o pai de vocês. E mesmo que vocês tivessem muitas pessoas que tivessem passado pela igreja e aconselhado vocês, eu ainda seria o pai de vocês. Percebe? É um recurso que ele está usando da língua para poder pôr em destaque o amor. Talvez não de algo que esteja acontecendo, de uma situação que esteja funcionando, mas sim de uma possibilidade que possa acontecer. E ele põe em alto, ele põe em exagero, ele expande isso, ele inflaciona isso, para jogar ainda mais alto a questão do ponto que ele quer levantar. Entendido? Então, muito bem. Então, ele quer falar realmente do amor, ele não quer desprezar as outras coisas, mas ele quer dizer o seguinte, que se as outras coisas estiverem funcionando sem o amor, né, que a gente vai avançar e vai entender isso melhor. Tá joia? Então, ele usa isso daí. Ele já usou em outras situações. Paulo está falando do dom de línguas. Línguas, no verso 1, né? Paulo está falando do dom de línguas. Línguas entendíveis, que se qualquer pessoa estudar determinada língua, poderá saber e entender. Tá certo? Então, são línguas entendíveis. E nós sabemos que no mundo existem várias línguas por causa de qual evento? Torre de Babel. Até Babel, a língua era única, certo? A língua era única. Então, nós sabemos que existem várias línguas por causa do evento de Babel. Correto? E aí, então, e a questão dos anjos? Como é que fica? Os anjos também têm várias línguas? Houve uma Babel também entre os anjos? Deus falou, não, eu vou distribuir várias línguas para os anjos. Pelo contrário, né? A gente não pode afirmar que há várias línguas de anjos.
A gente pode dizer que existe uma língua e que quando eles falam com a gente entende. Quando foram conversar com Abraão, quando foram conversar com... quem mais que apareceu? Abraão, né? Acho que eram os anjos lá que apareceram. Quando foram conversar com Daniel, com o Zacarias, exatamente. Hã? Quem? Com a Joelle? Você está conversando com o anjo, Joelle? Entende? Então, assim, ele coloca, ainda que eu falasse a língua dos anjos no plural. Nós não sabemos de língua dos anjos, nós desconhecemos. A experiência bíblica não nos prova que isso é possível. Nós não vamos dizer que os nossos irmãos lá, dos outros movimentos, estão errados. Mas olha, na Bíblia não tem essa experiência. Ah, mas em Pentecostes? Em Pentecostes veio nos discípulos. E eles começaram a falar línguas que os outros povos entendiam. E ele cita lá em Atos 2, né? De todas as nações. Exato. E cita as nações que estavam lá. Não é? Então, irmãos, nós não temos problema com isso, mas nós vamos seguir aqui a nossa didática para poder entender que nós não vamos errar nessas coisas, tá bom? Então, o genuíno dom de línguas é a capacidade de falar em línguas que nunca haviam falado antes. Porém, quando alguém interpreta, na igreja, quando alguém, ela possa dizer aquilo que realmente a pessoa quer dizer. Deveria esse ser um funcionamento, que não era o que acontecia em Coríntios. Certo? Muito bem, então vamos lá, verso 2, aí ele vai falar, verso 1 ainda, né? Ele vai falar da questão, olha, o segundo exemplo, né? Ele vai falar agora do bronze que soa ou como símbolo que retine, né? O Almir já deu uma antecipada ali. O que ele quer dizer com isso daí, então? Ele quer dizer que se eu falo essas coisas, eu posso parecer um instrumento que soa, que ele bate para comunicar algo, porém, ele tem um aspecto de oquidão, de vazio. Os instrumentos que ele usa aqui, eles não é apenas para trazer assim um sentido de que eu estou comunicando algo que a pessoa vai dar a resposta baseada naquele som, mas sim no sentido de falar ou de comunicar algo que não vai ter resposta, que vai ser um vazio. E se você pegar exatamente, você pensar nesse símbolo, nesse bronze, né, no triângulo, no gongo, nesses instrumentos, qual que é a característica deles? Deles serem barulhentos e vazio, certo? Então é nesse sentido que ele usa isso daí, ele usa esse instrumento aí como exemplo, tá bom? É nesse sentido. Deixa eu ir lá, é bem difícil esse texto aqui, viu, irmãos? Nós não podemos definir, né, então, qual que é o instrumento, mas ele quer trazer essa ideia, ele queria transmitir essa ideia para os irmãos, tá joia? E ele vai falar, né, ele vai continuar no 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só o que ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Imagina que ele é alguém assim, melhor, mil vezes melhorado do que o rabino, por exemplo, da época, que entendesse todos os mistérios de Deus, toda a ciência de Deus, que conhecesse tudo que não foi revelado. Porque você concorda comigo que o que Deus entregou para nós é suficiente para nós conhecê-los, mas de certa forma é limitado no aspecto de Deus ser revelado? Consegue entender isso? O que Deus nos deu, o que Ele transmitiu para nós, é suficiente para nós conhecê-lo, para a gente conhecer Ele. Porém, não revela todo o ser dele. Então, no que Ele deixou para nós, é limitado. Agora imagina alguém que transcende essa limitação do que ele nos comunicou, que é o que os profetas tentaram fazer e que ainda alguns hoje tentam fazer. Eles tentam transcender o conhecimento que Deus entregou limitado, para que eles possam
trazer novidade acerca do caráter e da existência de Deus e dos atributos de Deus como algo que nós não conhecemos, como manifestações que no sentido são mistérios e que nós não conhecemos. Mas, irmãos, nós somos conservadores e tradicionais exatamente nesse ponto. Se a igreja do primeiro século, se os irmãos do passado não experimentaram isso, nós temos certa restrição quanto também a novas experiências. Ah, Veiga, mas aí você está limitando o poder do Espírito. Mas o Espírito teve liberdade para agir como ele quis o tempo todo na igreja. E não há evidências desse tipo de manifestação do Espírito. Então o próprio Espírito, de certa forma, ele se limitou a entregar alguns funcionamentos, alguns dons. Ele se limitou mesmo, porque ele é Deus e porque ele é soberano. Ah, mas aí você não buscou o melhor dom. O que o apóstolo Paulo nos aconselhou? Entende? A gente não pode se contradizer em princípios que nós aprendemos, que o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Nós não avançamos em algumas coisas porque não foi prova de evidência para nós. E essa forma que ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, a ciência aqui não é a ciência secular, mas é a própria ciência da fé, é a ciência de Deus. Muitos não experimentaram isso. E ele fala, a ponto de transportar montes. Quem transportou montes, irmãos, na história da igreja? A gente sabe que a tecnologia de terraplanagem é muito boa, mas até hoje não vi nenhuma empresa transportando nada. Né? Pega um monte e põe... vamos pegar um monte Fuji e vamos trazer ele para o Brasil agora. Não dá. Vamos pegar o Monte Sinai. Vamos trazer o Monte Sinai para a Vargem Grande. Não dá. Quem vai se atrever a fazer isso? Alguém aqui tem capacidade de orar e pedir para Deus abrir aqui a represa de Guarapiranga para a gente passar? Alguém aqui já orou pedindo para Deus fazer? Alguém já orou aqui pedindo para Deus abrir um mar para a gente passar? Quando você vai lá na Praia Grande, você fala, Deus, realiza um milagre aqui hoje, faz uma obra que eu quero ver. A minha fé é grande. Minha fé é menor que o grão de mostarda, mas eu tenho fé que o Senhor vai abrir a Praia Grande hoje aqui. Alguém pensa nisso? Alguém ora nesse sentido? Os irmãos não oraram acerca disso também. E ainda que eu distribua todos os meus bens, né? Então os irmãos já entenderam o que o apóstolo Paulo quis dizer. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, irmãos, nós sabemos que também na história da igreja teve crentes que não negaram o nome de Cristo, mas também teve crentes que negaram, porque não queriam ser mortos. A gente, né, nós aqui, a igreja moderna, ora para que a gente não passe por isso. Porque é difícil na hora do aperto lá você saber se você vai ou não negar o nome de Cristo. A pessoa, né, te torturando, te ameaçando, tentando matar seus filhos, tentando matar sua esposa, como é que a pessoa vai ficar? Você já se colocou nessa situação? Já se imaginou numa situação dessa? É até um dom que a pessoa tem, não é? Essa graça de poder ser um mártir. Não pense que nós temos, irmãos. Irmãos, não seja imaturo pensar que nós, nesse mundo moderno que a gente vive, nessa condição de liberdade que a gente vive, que a gente, na hora do aperto, não vai negar. Irmãos, não seja imaturo. Aqueles homens daquela época, eles estavam preparados, eles viviam nesse ambiente, eles já estavam expostos a isso, eles já atuavam contra um sistema. É um dom de Deus, irmãos, isso é um dom de Deus. É uma graça, assim, que... Aí eu posso morrer? Posso, mas e se eu não tiver o bendito do amor? De nada valerá. Até para quem vai estar lá me agredindo, tentando me matar ou me matando, não vai surtir efeito. Por quê? Porque não tinha o tal do amor que o apóstolo Paulo quer. É engraçado que nesse versículo 3, a gente muitas vezes pensa na demonstração do amor como caridade, como você falou no começo, às vezes a gente lê e a gente entende uma coisa que na verdade está incorreta. E a gente pratica aquilo de uma forma correta porque a gente entendeu errado.
né? Então, muitas das pessoas, pode observar, até mesmo dentro da igreja, fica clamando pelo amor dos outros. E acha que o amor dos outros é você ir lá e ficar, sabe, meio que paquerando a pessoa. Não paquerando tipo de romance, mas paparicando a pessoa, né? Isso não é amor. Porque se isso fosse amor, aqui esse versículo não existiria na Bíblia. Né? Então a gente tem que compreender muito bem. Paulo é uma pessoa muito inteligente, né? Eu vejo Paulo uma pessoa muito inteligente. Então ele coloca palavras ali que, se você parar para entender realmente, você vai chegar no ponto onde Deus quer te ensinar. Sim. Então a gente vê que parece que a caridade não é amor, no final das contas. Né? Aí a gente tem que entender o que é o amor, então. A gente vai definir o que é o amor, mas eu acredito que o que você pensou tem a ver com a questão da natureza, né? Tem a ver com a questão da intenção. Sim. Por que eu vou doar alguma coisa para alguém? Para ser lembrado? Para alguém destacar aquilo que eu fiz? Para alguém pôr em evidência aquilo que eu manifesto, aquilo que eu realizo? Né? E a nossa tendência de orgulho, ela existe. A vaidade está no nosso coração, o orgulho está no nosso coração, a soberba está no nosso coração, isso daí. Né? E aí, se você pensar agora de forma aplicativa, tudo isso que eu falei, a gente vai lembrar, por exemplo, do testemunho. Normalmente as pessoas, o que elas testemunham? Olha, eu quero agradecer a Deus porque esse irmão aqui é generoso, esse irmão ele me abençoa, esse irmão ele me ajudou, ele me emprestou dinheiro, ele me emprestou o carro. Não, esse irmão aqui ele presta um serviço excelente na igreja. Né? A minha esposa ela cuida muito bem dos filhos dela. A esposa do pastor, ela sempre está aqui ajudando os membros, sempre disposta para ajudar os membros. O pessoal lá da mídia não deixa nada atrapalhar o som. Né? Se passa uma mosca na frente do microfone, ele está ali, para não deixar aparecer o zunido. Dificilmente nós vamos trazer um testemunho assim, olha, eu não conheço pessoa com tamanho amor igual essa. Já viu alguém dando testemunho sobre o amor do outro? Isso é raro. A gente vê testemunho de tudo. Da mensagem do pastor, eu não estou dizendo que está errado, tá? Da mensagem do pastor, da mensagem do estudo do professor, da professora que ensinou a criança a decorar o verso, da criança que decorou o verso, da criança que tocou. Mas raramente você vai ver alguém falar assim, eu não conheço pessoa com mais amor do que essa. É raro. Eu não me lembro de nos últimos 10 anos ter ouvido isso de alguém. Nem sobre mim. Nem alguém dizendo isso sobre mim. Fala, Jeff. Tem muita religião que tem uma linha de pensamento errada também, que diz assim, né? Quanto mais você doa, quanto mais caridade você faz, mais aumenta a tua probabilidade de ir para o céu. Então, muitas vezes a pessoa está doando de tudo, fazendo tudo, mas não por amor, mas por ela estar imaginando que aquilo vai levar ela para o céu, vai levar ela. Por isso que eu acho que sabe as palavras do Paulo, que ele exagera mesmo nesse sentido. Para mostrar, ainda que você faça tudo, ainda que você doe tudo, ainda que você se doe, sem o amor não adianta. E hoje a gente vê muita religião fazendo. Às vezes eu converso com outras pessoas de outras igrejas e falam, eu vou no culto, eu faço isso, eu dou, eu faço caridade, dou cesta básica, dou isso, para chegar perto do céu. Na verdade é o contrário. Na verdade ele está se amando, né? Ele não está amando ninguém ali que ele está ajudando. É como se ele tivesse comprado um consórcio, né, Jefferson? Esperando o dia de ser o quê? Contemplado. Certo? Exatamente. Isso não tem valor. Ela faz o serviço, mas é benefício próprio. Para retornar para ela. Entende? Muito bem. E a gente tem que tomar cuidado enquanto crente, né? A gente entender para quem está sendo destinado o nosso serviço. Porque a gente pode estar aqui entre nós mesmos, trabalhando, servindo, fazendo um monte de coisa. Quando a gente está esperando que alguém no final do culto fala, poxa, olha, foi bom hoje, viu? Reconhecimento. Não que não possa ser feito, né? Você falou, não que não possa. Mas talvez a pessoa está na frente, ela está desempenhando um papel, esperando o outro falar, parabéns. Bom, hein? Parabéns, hein? Exato. Esperando reconhecimento próprio. É por isso que quando a gente serve ao Senhor, igual o Rodrigo falou, a gente não tem que olhar se as pessoas estão vendo ou não, vão aprovar ou não. A gente tem que ver se o Senhor está aprovando. Sabe como a gente tem que lembrar, irmãos, que
Que nós fomos criados humanos primeiro, né? E Deus colocou o Espírito depois. Já pensou sobre isso? Acho que a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar as coisas, de abordar. Irmão, não é falar nada, porque a gente também às vezes não fala nada. Pô, o rapaz veio aqui, cantou muito bonito, tocou muito bem, né? Irmão, eu espero que você faça isso em amor. Acho que a gente também tem que mudar a nossa forma de abordagem. E tentar corrigir sempre a nossa intenção e ajudar as pessoas a corrigirem a intenção das coisas. Porque ele pode ter vindo aqui com a intenção correta, boa. Mas se não houve a vontade de manifestar para Deus e manifestar amor para os irmãos, eu também não estou dizendo que o amor é a primeira coisa de tudo. Primeiro é para Deus. Certo? Primeiro é para Deus. Segundo, em amor. Eu também não estou dizendo que, então eu tenho que estar cheio de... Você pode estar cheio de amor pela coisa errada. Você, né? Você pode ter amor ao dinheiro, por exemplo. Tá certo? Primeiro é para Deus. Por causa do amor que Ele tem. A gente tem que pensar no amor de quem? No amor de Deus. O amor de Deus é singular. Né? Esse é o amor que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no amor daquele que morreu por nós. E agora eu quero devolver o amor para Ele em forma do quê? De amor aos irmãos. Tá certo? Eu acho que às vezes falta a gente pensar de forma cronológica ou lógica as questões e colocar o amor no lugar correto. E ajudar o irmão. Irmão, espero que tenha sido feito em amor para Deus e está sendo dispensado para mim agora. Igual a irmã Maria Helena, né? Você vê, eu saio de casa, nem fico pensando, nossa, preciso pegar minha garrafa de água, senão eu vou ficar com a boca seca lá, vou ficar tossindo. Alguém vai providenciar. Espero que a irmã esteja fazendo em amor para me beneficiar. É isso. A hora não para, né? Então nós temos que ir. Irmãos, nossa perguntinha lá então. O que Deus espera de sua igreja em relação a esse amor que Paulo tem a nos ensinar? E você pensa em como você pode atuar diante disso daí sendo igreja. Segundo uma segunda proposta aqui de ideia, seria o seguinte: o amor sempre prevalece ou triunfa, que vai do verso 4 até o verso 7. Olha só o que ele fala: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia... Eu falei até o 7, né? Até o 7, então vamos lá. Irmãos, então vamos tentar definir o que é amor? O que é amor? Hã? Tudo isso aqui? É. O amor aqui parece uma pessoa, né? Fala que ele é paciente, que ele é benigno, ele não arde em ciúmes, né? Ele não se ufana. Ele não está personificando o amor? Ele está falando que é Cristo aqui? Não está falando que é Cristo. Eu posso pensar que aqui é Cristo? Talvez possa pensar que seja Cristo, não tem nenhum problema. Talvez você ache muito do amor de Cristo aqui em algumas situações. Mas lembra que eu falei que ele está escrevendo para os coríntios? Ele está tentando ajudar os irmãos a resolver os problemas lá, certo? Mas ainda não definimos o que é o amor. Nil, o que é o amor, Nil? Ô, Nil, achei que você ia responder, cara. Tudo isso aí, fala pra ele. Não, Nil. Gálatas 5, Nil. Eu cheguei no 5, eu tô no 2. Ah, você não chegou, né? O amor é um fruto, irmãos. Certo? O amor não é um sentimento, o amor é um fruto. Tá? Gálatas 5, o Nil vai explicar isso daí para os irmãos. Quando ele chegar lá em Gálatas 5, talvez seja... Pelo assim, vamos pensar, né? Vamos lá, Jéssica. São 2 capítulos em 5 meses. Daqui quanto tempo ele vai chegar no capítulo 5, Jéssica? Mais 5 meses para chegar no 4. Exato, 7. O Gabriel fez a conta lá. Então o Nil vai chegar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro. Dezembro é férias. Só em fevereiro de 2024 o Nil vai falar do capítulo 5. Tá bom. O amor é um fruto. Gálatas 5, tá lá, tá bom? Os dons, eles são uma concessão de Deus para nós, mas o amor é um fruto, tá certo? Então, Paulo ele escolheu essas definições de amor porque
A definição do amor aqui para os coríntios deveria ser exatamente essa, por quê? Porque elas se adequam aos problemas e às necessidades que a igreja tinha. Vamos lembrar? Então, assim, o amor, ele é paciente, ele escreve assim, certo? O amor é paciente. Ele fala lá no início dos capítulos que a igreja precisava ter paciência uns com os outros. Por quê? Porque eles eram contenciosos. Eles precisavam ter essa paciência, eles precisavam ser bondosos com os irmãos. Por quê? Porque tinham irmãos lá que eles não eram bondosos consigo mesmos. Eles se afastavam uns dos outros, eles criavam grupos, eles não se falavam, né? Lembra que tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo, o grupo de Pedro. Então eles não eram bondosos uns com os outros, eles eram bondosos entre si nos seus grupos, mas eles não eram com os outros. Eles se ardiam em ciúmes. Lembra de uma das causas lá, irmãos, dos problemas da igreja? 1 Coríntios 5, 2, se eu não me engano. Aqui tem que voltar lá, né? Tem que relembrar os textos. Ele vai falar que um dos problemas da igreja é que eles se ardiam em ciúmes. Ele vai explicar qual que era a causa do problema deles. Será que eu anotei? 1 Coríntios, versos 5 e 6. Para não porventura, ao menos não sabem entre vós, mas irá um irmão contra mim, isto perante incrédulos. Não sofreis o dano. Irmãos, eu anotei aqui, eu lembro que eu anotei o texto. Mas a resposta, irmãos, a resposta do amor nesse sentido é para trazer esclarecimento para a igreja. Achei. Capítulo 3, verso 13. Ele vai responder. Vamos lá. Não? Não é 13? 3:13. Nossa, eu anotei errado, irmãos. Ele fala de ciúmes, tá bom? Só não lembro qual que é o trecho. Eu acho que eu anotei errado. Mas o 5:2 ele vai falar assim, ó, o capítulo 5. O capítulo 5, verso 2. Verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos. E ele fala assim, olha, o amor não se ensoberbece. Então, ele vai falar assim, o amor não procura os seus interesses. E aí, no capítulo 6, os irmãos estão buscando o seu próprio interesse. Indo procurar quem? A justiça para ir contra o outro irmão. E ele vai falar, o amor não se alegra com o mal, não se exaspera. Ele busca a justiça, ele não se alegra com a injustiça. Então, assim, é exatamente o contexto de Coríntios que os irmãos viviam e a resposta para a resolução dessas questões, inclusive a dos dons, é que o amor não se manifestasse dessa forma. Né? A partir do verso 5, ou mesmo no verso 4, ele fala, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, ele está dizendo, o amor não faz essas coisas. O amor não faz, ele não manifesta essas coisas, que era o que a igreja manifestava. Então, quando o irmão tinha um problema, ao invés dele resolver, ele procurava o tribunal. Quando havia problema de sexualidade, de imoralidade na igreja, eles se ensoberbeciam. E Paulo está dizendo, o amor não se porta inconvenientemente. Ele não deve se portar de maneira ensoberbecida, envaidecida. E vocês sentem orgulho dessas coisas. Eles se portavam inconvenientemente quando eles sentavam para fazer a ceia, que Paulo vai repreender eles também. Certo? Agora eu fiquei aqui com o verso fiquei com o verso na cabeça agora, não achei. Poxa vida, que coisa. Também, mas é o dos ciúmes, que fala exatamente a palavra, que foi o que eu tentei lembrar. Que lembra quando havia divisão na igreja? Paulo ele responde o motivo da divisão. É o 3:3? Perfeito, Rodrigo, é isso aí.
Eu coloquei 13. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, olha lá. O amor é resposta para isso. Fiquei envergonhado até agora aqui, Diguinho, que eu não achava o texto. Falei, puxa vida, anotei errado o texto. Já passei por ele. É que é muito detalhe também, né? Mas eu anotei exatamente errado. Então, irmãos, essa igreja, ela precisava de um batismo do amor de Deus. Desse amor para quê? Para que elas não se manifestassem ao contrário do que o amor de Deus nos ensina, tá bom? Ela tinha que melhorar a intenção dela. E mais do que melhorar a intenção, melhorar a forma da manifestação do amor para com os irmãos, para que eles pudessem experimentar o amor genuíno de Deus, tanto nas relações deles, quanto na manifestação dos dons. O amor aplicado nesse capítulo é exatamente para a correção do relacionamento entre os irmãos e a manifestação dos dons. Não está desassociado aqui a manifestação dos dons. Aí ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está pronto para isso? Os irmãos de Coríntios estavam prontos para isso? O irmão que já avançava para ir na justiça, ele estava pronto a ter o dano, a sofrer, a perder, a sofrer? Não estava, né? CP aí. Então, mais um ponto, último ponto, né? O amor permanece para sempre. Verso 8 agora até o 13. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, muito bem. O que permanece para sempre, então? Assim como Deus? O amor. Então, todos os dons que eu e você, porventura, podemos ter, o que vai acontecer com eles? Desaparecerão. Então, por mais extraordinário que seja o meu dom... tem uma coisa interessante também, né? Eu lembrei de algo. A Nayara me falou um dia que mulher não sonha. Mulher tem revelação. Mulher não sonha, não. Se ela, por exemplo, sonhar e aparecer uma outra mulher no sonho dela, ela vem perguntar para mim quem que era. Como é que pode isso? Era só um parênteses aí para a mulher. Né? Então, irmãos, talvez esse seja um dos dons que as mulheres tenham, né? De sonhar as coisas. Em casa, o amor vai ter que prevalecer. Exato. Muito bem. Então, o amor, ele sempre fica, né? Ele permanece para sempre, como Paulo falou. O amor jamais acaba. Ele já começa colocando um aspecto do amor. Ele jamais acaba, jamais. Isso não vai acabar. Porque o próprio Deus é amor, não é? Então, os dons, eles deverão passar. Eles vão cair. Porém, o amor... ele vem desde a eternidade. O amor já estava na eternidade. O amor não foi criado. Ele já estava em Deus, tá bom? Ele já estava lá no jardim, ele estava fora do jardim, ele está agora conosco e estará no futuro. Tá certo? Olha só o que ele fala no verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. E ele fala no verso 8, o amor jamais acaba. Tá bom? Muito bem. Joia, muito lá. Então, irmãos, ele colocou em evidência o amor. Mesmo que você hoje tenha o dom que é muito útil para a igreja, que ele favorece muito os irmãos, lembre-se, ele é finito. Ele vai acabar. E se de alguma maneira você sofrer alguma situação, algum problema, você não poderá desempenhá-lo, você não vai poder desempenhar ele na igreja. Imagina que você fique prostrado, lá na sua casa ou no hospital.
entende, percebe que ele vai ser, de certa forma, prejudicado, porque você não vai poder executar ele, você não vai poder exercer ele. Ele também tem essa questão de ser intermitente, né? Dele ser quebrado, dele ter esse rompimento. Agora, o amor não. O amor eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer situação, e mesmo assim eu demonstrar o amor. É algo que emana da pessoa, é algo que sai da pessoa. Ela vai além do tempo, essa manifestação. Ela vai além da geografia, do local. É algo que pode ser manifestado a qualquer momento, em qualquer situação. Alguém lá no Japão pode demonstrar amor por mim. Certo? Ele transcende essas coisas. Então, Deus no céu conseguiu manifestar amor por nós, mesmo não estando com nós de certa forma, ou estando com nós. Estando com nós, mas parecendo que não está conosco, né? Às vezes Deus está com a gente, mas não parece que está com a gente, né? Está numa situação difícil, dura, pesada, e Deus está quieto lá, não faz nada, não fala nada, mas Ele está conosco, Ele nos ama, Ele está nos amando. Tá joia? Então, irmãos, o conhecimento que ele fala aqui também é incompleto, tá bom? Como que é incompleto? Eu tenho que terminar já, né? Ele vai falar assim, ó. Ele vai colocar dois exemplos aqui. Um é do menino, né? Que ele fala que ele sentia como menino, ele pensava como menino, e ele era um menino, né? E agora ele é homem, agora ele passa das coisas, ele deixou as coisas de menino porque agora ele é homem. E ele desistiu dessas coisas de menino. Então eu posso chegar na idade adulta e ainda não desistir das coisas de menino. Eu posso chegar aos 40 anos de idade e ainda pensar como menino. E agir como menino. E querer que seja, né, eu possa atuar como um menino mesmo. Mas aí ele fala, eu desisti das coisas de menino. Então envolve um aspecto de movimento, né? De eu ajustar a minha mente agora. Não, agora eu tenho 2 filhos, né? Agora eu tenho esposa, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que sustentar a casa, agora eu tenho que pagar boleto, agora eu tenho que... Né? Enfim, envolve a questão da maturidade, exatamente, envolve a questão da maturidade. E envolve também uma questão agora de futuro, que ele vai falar assim, porque agora nós vemos como um espelho, e o espelho naquela época não é o espelho que a gente tem agora. Era o bronze polido, exatamente. Então a gente via assim, de certa forma, turva, né? Não dava para ver o fio de cabelo branco, não dava para ver o fio do bigode aqui fora, né? Tinha uma certa obscuridade, assim, era algo muito parcial. E aí ele vai falar que um dia o meu entendimento e a minha... tudo aquilo que ele chamou de mistério, tudo aquilo que ele chamou de conhecimento parcial, um dia tudo isso será conhecido, tudo isso será revelado, tudo será entendido. Hoje as questões que eu tenho, elas estão comigo. Não consigo resolver isso no meu coração, na minha mente, identificar, dar a resposta correta. Mas um dia isso irá acontecer. Um dia todas as dúvidas serão aniquiladas, porque nós veremos face a face, estaremos diante da realidade futura. E aí, irmãos, isso também é um texto que gera um pouco de discussão, porque algumas pessoas entendem o seguinte, que ele fala assim, porque agora nós vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E algumas instituições, alguns pregadores, eles tendem a dizer que isso daqui talvez seja Cristo. Então eu verei face a face. O texto aqui, ele não qualifica o veremos face a face, ele não qualifica o que eu conhecerei como sendo algo pessoal. Ele não está dizendo que eu vou me encontrar com alguém pessoalmente, porque a forma que está escrita não indica que eu estou falando com uma segunda pessoa. Ele não está indicando para a igreja que ele está dizendo que ele vai encontrar-se com alguém,
mas ele vai se encontrar, ou ele estará conhecendo um momento, um evento. E esse momento, esse evento, é a volta de Cristo. Então, o que hoje eu conheço em parte, que talvez os coríntios estavam tentando buscar, resolver todas as questões teológicas, ele está dizendo, olha, até eu conheço em parte, mas um dia eu estarei diante de um evento, de uma situação em que tudo será revelado. E tudo será revelado em quem? Em Cristo. Mas não está dizendo que eu estarei face a face com Ele. Está dizendo que quando eu estiver face a face com aquele grande evento, com aquela situação, então o que eu conheço, o que eu desconheço, ou que em parte eu conheço, de fato será esclarecido para mim. Tá joia? Então, hoje permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deste é o amor. A fé por quê? Porque eu acredito no que eu não vejo. Então, a partir do momento que eu ver, eu não precisarei da fé. A fé será também aniquilada, porque eu estarei diante da realidade da qual eu creio que eu ainda não vejo. A esperança também tem o mesmo aspecto. Eu espero algo que vai acontecer. Quando eu estiver diante do fato concreto, eu preciso ter esperança? Não, cheguei ao final, certo? Cheguei ao final daquilo, então não preciso mais ter esperança. Mas lá diz que eu terei que ainda ter o quê? O bendito do amor. Esse jamais vai acabar. E ele está ensinando isso para os irmãos. Então esse entendimento que eu trouxe não é meu, mas é do João Calvino. Ele quem traz essa interpretação acerca do que eu vou ver face a face. E ele fala, isso daqui está escrito de uma forma que eu vou ter um encontro com algo, não com alguém. Porque se Paulo quisesse dizer que ele teria um encontro com alguém, ele teria escrito, não, quando eu ver Cristo, certo? Ele escreveria, ele não teria nenhuma... Ele não ia deixar algo obscuro para os irmãos, ele está tentando ser claro na escrita dele. Por que ele vai piorar a situação? Nossa, o que será que Paulo queria dizer? Não, ele está deixando claro. Tá? Muito bem. Então, irmãos, então, o fato também de Paulo deixar escrito todos esses dons que ele entende que possam ser manifestos, não significa que eles também estão disponíveis para a igreja. Não significa também. Ele citou vários exemplos de dons. Também não significa que todos esses dons eles serão executados na igreja. Ele não está fazendo essa afirmação. Ele não está colocando como uma cesta de dons que você pode ir lá e pegar a que você quer. Porque ele mesmo já ensinou que quem é o soberano para distribuir os dons? O Espírito Santo, capítulo 12. E o soberano Espírito Santo, como Deus soberano, ele distribui como lhe aprouve, como lhe apraz. Pode ser que o Espírito Santo não queira distribuir determinado dom para nós. A decisão é dele. Agora nós temos que buscar o melhor dom, assim como Paulo nos ensinou. Irmãos, o amor não é um sentimento, eles são atitudes, são ações. O amor é um fruto. O nosso foco deve ser a busca plena pelo amor. Os dons sem amor, nada se aproveita, nada significam, nada representam. Né? O irmão aqui um dia pode vir aqui com o carro dele, furar o pneu na hora de ir embora, e eu ir lá trocar o pneu do carro dele cheio de raiva porque eu vou sujar minha mão, porque eu estou perdendo a hora do meu almoço, porque ele veio com o carro dele todo ferrado e eu tenho que agora ajudar ele. Não pode acontecer? E a minha mulher está me ligando para eu ir logo para casa, e o meu filho está chorando. E toda essa situação acontece, né? É aí que é o momento de eu provar o quê? O amor. É nessa hora. Eu não provo o amor quando está tudo bem. Quando está tudo legal, tudo funcionando, né? É o seu aniversário, eu tenho dinheiro para te comprar um presente, eu vou lá e eu te demonstro. É nessa hora, irmãos, na hora da dificuldade. É a hora que o irmão pedir ajuda, eu não ter como ajudar, e eu me compadecer, e eu querer ajudar, e eu correr atrás, e eu buscar. É aí que eu demonstro o amor. Né? A irmã Maria Helena foi ali, tem os braços doloridos, levantou o banco.
Irmãos, Deus nos abençoe.